Vamos ler então Hebreus capítulo 13, versículos de 11 a 13. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vamos considerar aqui, neste pequeno tempo, a expressão fora do arraial. Que significação tinha a figura fora do arraial para os cristãos hebreus a quem o apóstolo se dirigia? Eles foram levados em pensamento para os dias em que sua nação peregrinara no deserto. Em sua mente, eles viam aquele arraial grande e bem organizado, com o tabernáculo sagrado no centro, e em volta do acampamento bem delimitado, viam uma terra que não era de ninguém, conhecida por todos como fora do arraial. E, em sua mente, esse lugar era associado a certas classes de pessoas. Fora do arraial era onde tinham de morar os estrangeiros, os que eram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, conforme nós podemos verificar em Efésios capítulo 2, versículo 12. A estes, normalmente, não era permitido viver dentro do acampamento. Fora do arraial também estavam os leprosos. Em virtude da natureza contagiosa daquela terrível enfermidade, eram banidos do acampamento, abandonados e excluídos de todas as regalias franqueadas aos demais. Era também o terrível lugar de execução dos criminosos e de quantos quebravam a lei. Segundo a lei de Moisés, a pena de morte por meio de apedrejamento era imposta aos adúlteros, idólatras, violadores do sábado e assassinos, e isto tinha lugar fora do arraial. Nessa passagem, entretanto, o apóstolo nos fala de algo que é talvez o mais horrível detalhe quanto a esse lugar. Era o lugar onde se queimavam, como coisa desprezível, os corpos dos animais cujo sangue fora espargido pelo pecado no lugar santo. O corpo, sobre o qual haviam sido colocados simbolicamente os pecados do ofertante, era queimado como desprezível por causa da maldição do pecado, coisa odiosa aos olhos de Deus e dos homens. Dia após dia, fora do arraial, subia aquela fumaça e o lugar era impregnado do seu mau cheiro. Assim, aquela região fora do arraial não era lugar agradável. Era o lugar dos estrangeiros, dos leprosos, dos criminosos e de coisas refugadas por causa da maldição do pecado, um lugar para ser evitado. Entretanto, a Escritura nos diz que foi para o correspondente espiritual desse lugar que o Senhor Jesus foi levado, carregando sua cruz, a fim de que pudesse santificar o povo com seu próprio sangue. O próprio lugar em que ele foi crucificado tem um nome tão desagradável e tétrico como as associações ligadas ao fora do arraial dos dias antigos, lugar da caveira, conforme podemos ver em Mateus capítulo 27, versículo 33. Mas o Evangelho nos diz que o lugar que ele tomou era o nosso lugar,
e quão levianamente dizemos muitas vezes: Ele tomou o meu lugar. Mas quando consideramos o lugar que Ele verdadeiramente teve de tomar por nós, levamos um choque, pois é então que vemos, como talvez de nenhuma outra maneira, qual é o nosso verdadeiro lugar e qual o nosso verdadeiro caráter diante de Deus. Primeiramente, pois o Senhor Jesus foi por nós ao lugar onde Ele era um estranho, até mesmo para seu Pai, o lugar de abandono da parte de Deus. Pendurado ali na cruz, Ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado é, em suas origens, o abandono de Deus pelo pecador, mas em sua definitiva penalidade é o abandono do pecador por Deus, e isso é o inferno. Esse é o lugar a que Jesus Cristo foi na cruz, o lugar de abandono por parte de Deus. E Ele fez isso porque esse era o nosso lugar. Foi nossa maldição que Ele levou. A nós cabia o abandono da parte de Deus que Ele suportou. A lógica de tudo isto é irrefutável. Se no momento em que Ele tomou o nosso lugar, Deus o desamparou, qual não deve ser a nossa verdadeira condição diante de Deus? Que verdade profunda quanto à nossa terrível condição diante de Deus é esta que emana do Calvário. Ele também tomou por nós o lugar de leproso moral, como se Ele mesmo o fosse. Na verdade, isto está subentendido na Escritura. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, conforme Isaías 53, versículo 4. Os estudiosos do hebraico dizem que a palavra aflito tem o sentido de afligido com a praga da lepra. Através de toda a Bíblia, a lepra é uma ilustração do pecado, é uma enfermidade sutil. Começa de maneira pouco perceptível, com sintomas brandos, e termina como um monstro assolador, tornando o doente repugnante à vista e levando-o à morte. O pecado, no princípio, pode parecer pequeno, mas termina sempre em algo totalmente repugnante, tanto para Deus como para o homem, e conduz o pecador à eterna separação de Deus. Quanto desprezo encerra a expressão leproso moral quando a usamos com referência a alguém. E esta foi exatamente a designação que o Senhor Jesus se prontificou a tomar por nós, a de um leproso moral, repugnante aos olhos de Deus. Alguém pode perguntar por que tomou ele uma posição tão baixa? A resposta é: ele o fez porque era exatamente essa a nossa condição, e ele precisava tomar o nosso lugar para poder salvar-nos. Portanto, Jesus pendurado fora do arraial, como um leproso moral, é uma declaração patente da minha condição. Se eu nunca soube por outra fonte que sou um leproso moral, devo sabê-lo ao contemplar o lugar que Jesus teve de tomar por mim. Quanta impureza, imoralidade e perversão marcam tantas vidas hoje e, no entanto, acham-se tão escondidas. Mas ali, tudo isso está abertamente declarado sobre a cruz, aos olhos de todos os homens, mediante a posição que Jesus tomou por nós. E embora possamos pensar que essas coisas não se consumaram em nós, como se deu com outros, o Calvário declara que elas estão em nós, em essência e em embrião.
Jesus foi ainda para o equivalente espiritual do lugar onde os criminosos eram apedrejados. Se este não fosse malfeitor, disseram os judeus a Pilatos, não te entregaríamos, conforme podemos ver em João 18, versículo 30. Jesus não morreu numa cama, no que não há desonra nenhuma. Ele morreu numa cruz, e a cruz era um instrumento de castigo profundamente vergonhoso, porque era reservada apenas para criminosos. De fato, ele se achava entre dois criminosos, e todos pensavam que, certamente, ele era criminoso também. Eles o reputaram por aflito, ferido de Deus e oprimido, por causa de alguma coisa que ele, por certo, deveria ter cometido, e trataram-no como a um de quem os homens escondiam o rosto. E a coisa mais admirável é que ele nunca os desmentiu. Não disse como nós o teríamos feito. Não pense que estou aqui por causa de algo que eu tenha feito. Estou aqui por causa do pecado de outros. Pelo contrário, guardou silêncio. Consentiu em deixá-los pensar que fosse realmente um criminoso. Consentiu em ser contado com os transgressores, conforme Isaías 53, versículo 12, e em morrer como tal. Isto porque sabia que aquele lugar era nosso, e ele estava pronto a tomá-lo por nós. A Bíblia afirma claramente que, em essência, nós somos todos criminosos aos olhos de Deus. Todo aquele que odeia seu irmão, diz ela, é assassino, conforme 1 João 3,15. Tudo o que não seja verdadeiro amor por meu irmão é ódio, e ódio é homicídio. Lemos ainda, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, versículo 28. Deus diz que o pensamento concupiscente é, a seus olhos, o mesmo que o próprio ato. Mesmo que a Bíblia não dissesse nenhuma dessas coisas a nosso respeito, saberíamos que assim é, e a nossa culpa seria também evidente ao mundo, pois no Calvário esse fato foi declarado abertamente através da morte de Jesus por nós. Acima de tudo, no entanto, Jesus foi levado para fora do arraial, da mesma forma que o eram os corpos dos animais sacrificados, que eram queimados como coisas desprezíveis por causa da maldição do pecado. Nossas palavras não podem descrever as profundezas morais a que Jesus chegou por nós na cruz. Não é demais dizer que ele estava morrendo ali como coisa desprezível por causa da maldição do pecado, e porque unicamente isso é o que somos aos olhos de Deus. Ali, de seu bendito corpo subiu a fumaça e o mau cheiro do nosso pecado. Você e eu podemos dar um ao outro a impressão de sermos cristãos fervorosos e piedosos, mas diante da cruz temos de admitir que absolutamente não somos pessoas assim. No Calvário, a verdade nua está nos fitando da cruz o tempo todo, desafiando-nos a deixar as aparências e honrar a verdade. É isso, pois, que o Calvário mostra que somos. Essas coisas não são apenas figuras do que nós éramos, mas do que ainda somos à parte dele. Não importa por quanto tempo já sejamos cristãos ou qual seja a medida do nosso crescimento espiritual. O Calvário tem algo novo para nos mostrar.
quanto ao pecado ainda hoje. Pois o pecado é como um polvo, seus tentáculos estão em toda parte. Ele tem 1000 vidas e 1000 formas, e por estar sempre mudando de forma, deixa de ser reconhecido. Se quisermos reconhecer o pecado em todas as suas formas e modalidades tão sutis, e provar o poder de Jesus para salvar-nos dele, esta deve ser a oração do nosso coração cada dia. Ao pé da cruz, quebrado e vigilante, guarda-me, ó Salvador, a cada instante. Somente ao pé da cruz conhecemos a nossa carência como pecadores e, portanto, a nossa necessidade de Jesus.